Bom, meus amigos, meus companheiros, vamos retornar do nosso breve intervalo, agora com a materialização das pesquisas, que vira a minha famosa colinha, e nesse período, mais do que nunca, tem que ser grato aos amigos espirituais, aos mentores da casa, os nossos anjos guardiões, que gentilmente fizeram esse material chegar até nós. Um material bem rico em pesquisa, principalmente quando se fala nesse item, que é bem curioso, metempsicose. Eu tenho certeza que depois valeria a pena cada um fazer uma pesquisa, buscar mais informações sobre isso, que no mínimo ele é muito curioso. E tem, como tudo na vida, tem um sentido, por que se originou isso ou não, mas vale a pena, porque a matéria é longa, é bem longa, porque Bom, ao longo do estudo vocês vão perceber as diferenças que existem entre filosofias, religiões sobre esse item. Então, antes de iniciarmos os comentários, eu acho que vale a pena, fiz uma pesquisa, qual é o significado da palavra metempsicose. Então, eu achei aqui um comentário ou um significado religioso para o tema, que é o seguinte: movimento cíclico que se repete regularmente. Então, por isso que tem a ideia que você pode habitar novamente o corpo de um animal, uma planta, tal, mas por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura de vegetais, animais ou seres humanos. Seria a reencarnação dele, mas não necessariamente habitar novamente o corpo de um ser humano. O significado da palavra, a origem da palavra, metempsicose, meta, além de, vem do grego, e psique, alma. É o termo genérico para a transmigração ou teoria da transmigração da alma, de um corpo para outro, seja esse do mesmo tipo de ser vivo ou não. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Era uma crença amplamente difundida na pré-história e na antiguidade, sendo encontrada entre os egípcios, gregos, romanos, chineses e na Índia. Entre os budistas tibetanos, essa migração é possível, embora muito rara. Os budistas descrevem várias formas de reencarnação, sob vários contextos diferentes. Os esquimós e outros povos mantêm a mesma convicção, que ainda existe a possibilidade de um espírito humano, depois de uma encarnação humana, voltar em outro ser, vegetal ou animal. O termo é encontrado em Pitágoras e Platão. Acredita-se que Pitágoras aprendeu seus significados com os egípcios, que por sua vez aprenderam com os indianos. A problemática desse raciocínio é a divergência entre as crenças. Platão e os indianos não acreditavam na metempsicose, utilizavam o termo na ausência de outro como sinônimo de reencarnação. Já os egípcios, estes sim, acreditavam na metempsicose, como ela é descrita aqui. Dessa maneira, sendo o termo grego, a polêmica quanto ao seu significado. Tanto que na antiguidade, na Índia, não aceitavam. Aí não houve uma novela, Caminhos da Índia, se eu não me engano, abordou em algum momento essa ideia, que uma jovem lá precisava casar com um outro ser, vamos assim dizer, chamá-lo, separar, para depois casar com um outro. Então aí teve aquela trama toda, se eu não me engano, ela casou com uma bananeira, né? Aí, se divorciou da bananeira e pôde casar com um outro, aí um ser humano. Lá eles acreditam muito forte que alguns antepassados voltam a animar no corpo de cobra, rato, macaco, enfim. Ainda é muito forte essa crença lá. Depois, mesmo eles não acreditando no começo, mas para dar um significado à reencarnação,
passaram a adotar que era possível isso. Aqui, as 611 e 612, elas têm muita ligação entre si. Então, eu não vou parar do tipo, essa aqui faz parte do comentário da 611 e essa da 612. A 611 é a seguinte, ela nos fala o seguinte: a comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da metempsicose? E a 612 fala o seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Então, como elas têm uma ligação muito forte, aí eu já vou seguir direto aqui no comentário, nos comentários, tá? E vou deixar por uma próxima 613, porque a inicial dela é muito longa. Bom, vamos lá? Me chegou um material que falava o seguinte: a nossa origem é uma só. Viemos no mesmo princípio inteligente que no passar dos tempos foi se transformando pela lei do progresso, configurando o corpo físico. Podemos analisar a ameba unicelular, que através dos bilhões de anos entrou na corrente de transformação para se expressar como homem, como corpo físico animal sublimado, em se referindo aos reinos da natureza. Todos os seres vieram. O princípio que voltou há bilhões de anos, que foi o primeiro ser, entre aspas, vivo, foi a ameba aqui, né? Aí foi se evoluindo, chegando ao corpo humano, animal, vegetal, e aí por diante. Aí o texto continua. No caso do espírito, vemos que ela veio crescendo com os tempos, deixando para trás eras e mais eras, chegando na plenitude do seu desenvolvimento, como espírito humano na Terra, onde deve reencarnar muitas vezes, nascendo e renascendo, quantas vezes forem necessárias para a sua iluminação interna. Podemos até afirmar por esse texto que quando passamos a habitar o planeta Terra, pelo menos aqui, nunca tivemos a forma de animal. Podemos até nos comportar como tal, mas aqui nesse planeta, nós que viemos de outros, né? Não tivemos essa forma de animal. Por quê? Porque muitos de nós já viemos de capela, por exemplo. Então, nós não começamos a nossa vida humana aqui. Nós fomos banidos para cá, né? Perdão. Como em estudos anteriores, raras exceções começaram a sua existência aqui. Muitos de nós, a maioria de nós, fomos convidados a nos retirar de um outro planeta, de um outro local, né? Mas por quê? Porque éramos bonzinhos demais para ficar lá, né? Aí, já que vocês gostam de confusão, tá lá, um planeta só para vocês bagunçarem e depois vocês têm que pôr tudo em ordem lá. Vocês vão fazer a bagunça que vocês quiserem, mas vocês vão ter que transformar esse planeta de prova e expiações em regeneração, né? Tanto pediram que conseguiram. Segue o jogo, vai todo mundo para a Terra. E aqui estamos nós, né? Tentando nos melhorar. Então já havíamos passado por essa etapa, mas existem os que aqui foram criados, que são exceção, mas existem, que podem ter habitado uma forma animal. Mas como uma semente, quando olhamos conforme está no texto, ela não sabemos como será seu tronco, suas folhas e nem como serão seus frutos, né? Então, não dá para olhar para o pet e falar, esse pet já foi minha sogra, né? Não dá, não foi, não temos condições disso, né? De chegar e dizer. Ou seja, nossa criação está guardada a 7 chaves. Essas respostas somente com o Big Boss, também conhecido como Deus, que terá todas essas. E novamente sou obrigado a recorrer ao William Shakespeare, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens pode imaginar. Então todos esses segredos, se já fomos um leão, se já fomos um gatinho ou um vira-lata em outros planetas, sabe-se lá, né? Aí aquela coisa, se chegamos até aqui porque já tivemos algum merecimento, se estamos aqui nesse momento e pedimos para estar aqui,
que as nossas preces foram atendidas. Então, não vamos parar para pensar se minha sogra foi isso, foi aquilo, né? Vamos seguir. É a melhor coisa que fazemos, né? Já que tivemos essa oportunidade bendita de nos reencontrarmos todos neste planeta, vamos fazer por merecer mais essa confiança que Deus nos deu. A única certeza, a única convicção que temos é que a nossa alma, o espírito, não regride. E o que é aceito na metempsicose. Essa ideia ou teoria, com todo respeito, poderia ter alguma base no passado. Pode ser. Quando alguns dos profetas, videntes, viam os espíritos com formas de animal. Sempre lembrando, o espírito pode tomar a forma de acordo com seus sentimentos, seu estado de espírito, seu estado evolutivo. Porém, isso não quer dizer que os espíritos inferiores tomem a forma de animal para nascerem em corpos iguais a essas formas. Como eu já disse, quem tiver oportunidade, procure no livro O Abismo, de Ranieri. Lá vocês vão ver a degradação causada pelas várias e consecutivas reencarnações, militando no mal, mas no mal mesmo, fazendo as maiores barbaridades. Então, você vai perdendo aquela forma, mas você não vai deixar de ser um espírito de um humano. Você pode até tomar forma, tá? Manter mínimas características humanas, mas isso é de acordo com aquilo que você fez, os seus sentimentos, né? Então, em vários casos, existe lá no texto que o perispírito, que é o meio entre o corpo e o espírito, ele se dissolve em algumas situações, de tantas aberrações que foram cometidas, tá? O espírito não, ele jamais vai dissolver. Agora o perispírito sim, é possível isso acontecer. Mas não é aquele negócio xingar, aquela fechada no trânsito que você lembra das encarnações do fulano, aquele pensamento que passa, se Deus for justo, né? Nós temos ainda essa ideia, né? For justo, ele pega um poste ali na frente. Essas pequenas barbaridades que não deixam de ser, tá? Mas estão longe das que transformam o espírito, que o ser pega essa forma de cobra, seres rastejantes, coisas do tipo, que não suportam a luz. Quem tiver oportunidade, convida. É um livro forte. Eu diria que você precisa estar muito bem e pegar esse livro e lê-lo. Vocês vão entender, mesmo a obra de Dante, o Inferno de Dante, né, é inspirada nessas ideias, né? Que é um cone, você vai descendo várias camadas até chegar no mal supremo. Mas, como sempre, Deus permite para servir como aprendizado para nós. Tiverem a oportunidade, convido, leiam. Um outro exemplo, fugindo dessa ideia homem-animal, mas de fácil compreensão, quando temos contato com os famosos pretos velhos, eles passam sempre uma tranquilidade, um amor, um respeito, que chega muitas vezes na nossa inocência, verá que eles são inocentes. Eles os fazem assim para não nos constranger a nossa ignorância. Lembrando que são espíritos de tremenda evolução. E não quer dizer que foram escravos e nem que vão reencarnar no nosso meio. Tá? Não significa dizer que você conversa com o preto velho, ele vai reencarnar num ser frágil e tal, com a sabedoria, aquelas coisas. Não, ele já é de uma tremenda elevação espiritual. Ele vem como preto velho para não nos constranger a nossa ignorância. Tá? Como eu já passei aí um tempo atrás, nesses dias livres, né? Vou ver se eu até reencontro esse material e numa dessas sextas-feiras eu vou postar. Que era a ideia de um espírito que deu uma comunicação numa casa espírita e o presidente da casa, né, a Nildes dele, graças a Deus, não a nossa, né, pediu para o espírito se retirar, porque lá eles não admitiam um espírito desse preto velho,
chegando a beirar a ignorância. O espírito pediu desculpa, se retirou, voltou um grande cientista, um alemão, falando de teorias e tudo. Aí eles ficaram assombrados. Tá vendo? A nossa casa recebeu a visita de um ilustre, de um grande cientista. Passado uns instantes, ele chama o presidente da casa e fala: olha, sabe aquele lá que você mandou embora? Era eu vim aqui como preto velho só para ficar aqui junto com vocês. Mas, visto que você tem uma grande elevação, você não pode conversar com um preto velho, tô eu aqui, um cientista, do que você quer falar? Coisas do tipo, né? De uma certa forma, chamou, não totalmente constrangido, mas chamou ele e falou: amigão, vem cá, vai, baixa a sua bolinha, faz a sua parte e deixa com nós o resto, né? Mas enfim, existe ainda isso. Fazer o quê? É o tempo evolutivo de cada um, né? Aí um mentor nos avisa: olha a sabedoria, olha quanta sabedoria. A doutrina espírita, usando a mediunidade para revelar a verdade, vem nos informar da vida das almas nos planos em que elas habitam. E os próprios instrumentos encarregados das reencarnações dos animais dizem que a alma que já viveu em corpos de homem não volta em corpos de animais. Na velha Índia, os hindus ainda adotam a vaca como sendo um animal santo, superior aos homens. Olha que bacana. Talvez pensamento nessa doutrina da metempsicose, mas a adoração tem outro objetivo, no profundo, lá no fundinho da alma de todo mundo. É para que eles tivessem respeito pela criação de Deus e começassem a despertar-se do comércio do animal, desprender-se, do comércio dos animais, mostrando ao homem ganancioso que podemos muito bem viver sem nos alimentarmos dos animais. Aqui eu tenho certeza que aqueles vegetarianos, veganos, vão adorar essa parte, né? Significa dizer o quê? Eles adoram por quê? Para ter respeito para a criação e sabem que dá para se alimentar sem usar os animais como um alimento, né? Eu ainda não tenho esse desprendimento, mas conheço muitos que têm. Minha sogra, por exemplo, a Dona Rosa, não come carne. Se eu não me engano, a Carmen, também, que faz parte do nosso grupo, também não come. Eu, infelizmente, estou nesse plano, sofro as tentações dele e ainda consumo carne. Quiçá lá na frente, vamos ver que não existe necessidade. Próximas reencarnações, não é não? Aí vem Miramês. O espírito avança, vai perdendo certas relações com o mundo em que viveu antes. Os laços vão se desfazendo para que a alma principie a libertação, mesmo dos traços físicos. A verdade, como já sabes, deve ser revelada gradativamente, porque a ignorância entre os homens, que não se generaliza, é muito grande e pode criar discussões estéreis, sem sentido, sem nenhum proveito para a educação dos mesmos. Somente a verdade mais acentuada torna livre as criaturas. Como sempre, a sabedoria ímpar de Miramês. Por isso considero o espiritismo, uma filosofia de vida, pois ela é aberta a discussões, às comparações, ao raciocínio lógico. Né? Pergunto, por que Deus criaria as coisas para a regressão? Se ocorresse a regressão entre eles, entre nós, né, ele não seria Deus, porque não saberia o resultado quando criou tudo, de que não daria certo a sua criação, que algum ponto estaria falho, aí ele tem que voltar para ser um animal. Tendo de voltar atrás por ter falhado, então seríamos parte de uma experiência? Né? Aí vem um mentor e nos confirma o seguinte: Deus não faz experiências. Isso é para os homens dotados de razão. Ele sabe o que faz. Ele é onisciente, inclusive de nosso destino. Ele vive no ontem, no amanhã e no futuro longínquo, como se tudo estivesse no presente.
Ele vive no eterno, porque ele é a eternidade. Já devemos ir estudando esse viver no eterno, para principiarmos a fazer o mesmo. Se somos seus semelhantes, seus filhos, havemos de copiar seus feitos, para vivermos em paz e a paz de consciência. Mentor, quando manda os recados, é profundo, não? E é objetivo, ponto e basta, é isso, sem falatório. As várias reencarnações dentro dos corpos humanos servem para a matéria poder aprender as melhores lições. A alma de um humano pode ser, em uma encarnação, um grande político e voltar conforme suas atitudes, como um ser sem nenhuma expressão, até em um corpo deformado, para aprender a verdade e no silêncio sofrer, mas jamais voltar em um corpo de um animal. O que iria aprender o espírito se já tivesse animado o corpo humano, voltando a animar o corpo de um ser irracional? Que muitas vezes o irracional nessa história somos nós, né? Mas é a classificação que a ciência dá. A vida é crescimento, a vida é luz, que tem como destino a luz maior. Nossa evolução, a nossa reforma íntima. Deus somente consente que se façam as coisas que deem motivo para o aprendizado. Podemos aceitar que a mente em psicose possa ter sido usada por uma geração, como forma de criar medo, uma forma dos seres não aumentarem suas dívidas, né? A criar medo. Olha, você vai voltar na forma de um animal para você aprender e tal, aquelas coisas todas. Isso, quando eu era pequeno, eu ouvi muito disso, né? Ah, você vai voltar como um bicho, que você parece um bicho, que não sei o quê. Uma forma de você criar um medo. Um mentor. Deus é justo e misericordioso. Ele não faz coisas para voltar atrás. E o homem é senhor dos reinos que ele criou, para que os espíritos pudessem passar a aprender todas as coisas. Belo, não? Resumindo, a doutrina espírita opõe-se à teoria da mente em psicose, pois a transmigração de matéria... voltando lá. A doutrina espírita opõe-se à doutrina de metempsicose, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de retrogradação evolutiva, o que entra em desacordo com um dos principais pontos da doutrina, que o espírito apenas progride, nunca retrocede ou evolui. Ele pode ficar estacionado, mas não vai voltar para trás. E para finalizar a noite, espírito é luz e como tal não poderá tornar as trevas. Bom, meus amigos, o vídeo já ficou um pouquinho longo, menos do que os outros, mas já ficou longo. Na próxima nós voltaremos com a 613 e aí encerraremos o capítulo 11, os três reinos. Nesse momento eu agradeço novamente as vibrações de todos pelo pronto restabelecimento da minha filha. Agradeço essa oportunidade bendita que me deram adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada um de vocês em minha casa. Após, temos a nossa querida Magneide com os seus comentários e encerrando a noite de estudos. Espero reencontrar a todos e tenho certeza que estaremos todos juntos no dia 15 de junho. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima jornada. Tchau, obrigado.